Como criar processos para a sua empresa? Como fazer com que as pessoas tenham mais clareza das atividades que elas devem fazer dentro de um negócio? Eu tenho certeza que se você é empresário, se você tem colaboradores, já aconteceu de uma pessoa sair da empresa e aí você ter que ficar desesperado tentando que encontrar outra pessoa. Quando essa outra pessoa entra, às vezes ela nem sabe exatamente o que tem que fazer. Isso é a realidade de muitos dos empreendedores brasileiros. Então, construir processos e principalmente ter pessoas dentro da empresa que conseguem treinar outras pessoas é uma das formas mais poderosas de se escalar e crescer um negócio. Até porque, se toda empresa depende de uma pessoa ou do dono para fazer acontecer, as chances são enormes que deixa de ser uma empresa e começa a ser um empresidiário, vamos dizer assim, né? Então, como sair desse papel de empresidiário para se tornar de fato um empresário e conseguir escalar negócios construindo processos claros? A primeira coisa a ser feita, e vamos listar aqui alguns itens, já pega papel e caneta para fazer as anotações, porque esse conteúdo vai ser profundo. Primeira coisa é começar a definir os cargos dentro da sua empresa. Ou seja, mesmo que tenha duas pessoas trabalhando, não tem problema. Quais são as funções daquela pessoa? Começar a descrever o descritivo do que você espera para aquela pessoa quando ela entrar para trabalhar com você. Tem muita gente que vai começar um negócio, tem um negócio e pensa, nossa, tá com muito trabalho, estou sobrecarregado, deixa eu contratar alguém. Só que contratar alguém parece que fica ainda mais sobrecarregado porque aquela pessoa não consegue produzir, não consegue fazer o que precisa ser feito e fica mais desgastante ainda. Como resolver isso? Resolve através de construção de processos muito claros, alinhamento da visão da empresa, valores da empresa, para trazer pessoas que, primeiro, tenham esse compartilhar do perfil para aquela empresa, ou seja, tem alinhamento de valores, tem esse alinhamento de visão, e ao mesmo tempo consiga cumprir aquelas tarefas que são designadas para aquele cargo, ou pelo menos tem a habilidade de poder aprender aquelas tarefas. Então, eu gosto de dizer até que é mais fácil treinar as habilidades técnicas do que treinar as competências comportamentais e atitude. Não é que não dá para treinar essas competências comportamentais e atitude, mas essa leva mais tempo, porque vai mexer com as crenças pessoais, os valores, a criação dessa pessoa, a visão de mundo dessa pessoa. Isso talvez leva mais tempo e custa muito caro para manter uma pessoa com valores desalinhados. Agora, a competência técnica tende a ser muito mais rápido de ser ensinado. Eu vou dar um exemplo claro sobre isso. Imaginando aqui agora, onde eu estou gravando esse vídeo. Eu estou em um estúdio de podcast. Se eu tenho claro os processos técnicos que devem ser seguidos e eu tenho claro os valores e princípios do negócio, primeiro eu começo a entender qual o tipo de pessoa, o caráter, o jeito de levar a vida das pessoas que eu quero atrair para trabalhar um negócio como esse. Segundo, eu começo a listar as competências técnicas. Se for alguém que vai ser um cinegrafista, por exemplo, o que ele tem que aprender como base? Eu vou fazer um checklist para ter muito claro o que eu espero que aquela pessoa tenha como habilidade ou que possa desenvolver como habilidade. Talvez o posicionamento da câmera, condução da qualidade do áudio, condução para garantir que o áudio está saindo ou que a filmagem está saindo e assim por diante. Mas eu quero que você pense no seu negócio. Quais as principais funções do seu negócio para mapear isso, ou seja, montar um organograma da empresa. E, Romani, sou eu sozinho, não tem problema. Se é você sozinho, começa a listar e mapear esses diferentes trabalhos e coloca as caixinhas, porque de repente você faz trabalhos do marketing, você faz trabalho das vendas, do suporte, só que se você coloca, dentro do marketing são essas tarefas, dentro do suporte são essas, eu posso conseguir uma pessoa que consegue me ajudar, então, com o marketing, me substituir nessa parte, ou me substituir no suporte. E um ponto muito importante, quando se tem uma empresa que está mais começando, é essencial ter pessoas polivalentes. O que isso significa? Pessoas com muito mais proatividade e que tenham a capacidade de conseguir fazer mais de uma tarefa que não seja quadrado. Como assim não seja quadrado? Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, não, mas eu fui contratado só para fazer X. Esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que mata pequenos negócios. Por que mata pequenos negócios? Porque um pequeno negócio, ele necessita de multi-habilidades. De repente, a pessoa que está fazendo financeiro está fazendo marketing. De repente, ela está fazendo até o suporte. Porque é uma pequena empresa. Ela não tem um volume para a pessoa ficar só no financeiro, não tem nem volume financeiro para isso
Agora, se eu tenho uma grande organização, está faturando, sei lá, 200 milhões por ano, opa, aí talvez você tem que ter não só o cara do financeiro, mas você tem que ter o head do financeiro e um departamento financeiro com várias pessoas trabalhando. Mas entender isso e entender quais as atividades chaves que são esperadas de cada uma dessas funções, desde o head do financeiro, o head comercial ou de suporte, assim por diante, entendendo que se eu tenho um pequeno negócio, é essencial ter pessoas que vão conseguir aprender diferentes funções e conseguir ter vou colocar a maturidade e alinhamento de valores para não ficar achando, então eu estou sendo sobrecarregado porque eu estou fazendo 2 funções. Então, geralmente, não dá. Ou essa pessoa nunca vai conseguir se destacar e crescer dentro de um negócio, ou essa pessoa vai ter que procurar uma empresa que seja de maior porte, que seja possível ela fazer só aquela atividade específica. Em pequenos negócios, começa a mapear as atividades chaves. Quando você começa a mapear as atividades chaves, você começa a mapear funções. E aí você consegue montar uma coisa chamada Job Description, montar um chamado POP. O que é isso, Romani? Deixa eu explicar um pouco mais claramente. Começa a descrever as tarefas de cada uma dessas funções e como elas devem ser feitas, criando processos para isso. Romani, estou entendendo, mas me fala mais na prática como eu posso fazer. Você, primeiro, quando alguém entra dentro da empresa, quem vai ser o responsável por fazer o onboarding dessa pessoa e o treinamento dessa pessoa? Isso é muito importante para ter possibilidade de escala nesse negócio. Se não tem alguém que, quando um outro colaborador entra, que vai fazer um onboarding, um treinamento dessa pessoa, fica difícil dessa empresa conseguir poder escalar o negócio. E para que seja feito esse onboarding, é preciso criar um processo de como o onboarding deve ser feito. Então, imaginando que eu tenho uma área de suporte. Eu preciso primeiro mapear as tarefas dessa área de suporte. O suporte tem que responder e-mail, tem que responder WhatsApp. Esse suporte faz vendas também em determinados momentos. O suporte ajuda no que mais, além de só responder e-mail e WhatsApp. Tem que deixar isso muito claro. Com as expectativas claras, você consegue, primeiro, deixar essa pessoa mais produtiva, porque ela não fica lá perdida sem saber o que fazer. Então, é importante que ela tenha clareza, ela fica mais produtiva. Se a pessoa sente assim, mas eu faço de tudo, cuidado, essa fala quer dizer uma coisa. Quando a pessoa responde, eu faço de tudo, quer dizer que ela não tem processos mapeados de forma clara e que fica muito mais difícil escalar um negócio. Cuidado quando você tem muitas pessoas dentro da empresa que estão com a mentalidade de eu faço de tudo. É óbvio que deve sim conseguir fazer tudo que está dentro das competências, mas eu tenho que ter um norte. E esse norte não significa que eu sou quadrado e tenho que só seguir o que está dentro daquela descrição, mas significa que essa descrição norteia. Peraí, essas são as atividades gerais. E eu, inclusive, dentro desse documento, posso colocar quais são as atividades extras que não necessariamente estão listadas nesse documento como atividades principais, mas que eu posso listar como, você percebeu que você está tranquilo, sobrou um tempo aqui, aproveita para fazer essas outras atividades. E quais outras atividades podem ser? Vamos supor que a pessoa de suporte tem que responder e-mail e tem que responder WhatsApp. Percebeu que está tranquilo e que sobrou um tempo ali, o que essa pessoa pode fazer além de responder e-mail e WhatsApp? Talvez essa pessoa possa mandar mensagem para ex-clientes e mandar mensagem para ex-clientes que seja só para saber se está tudo bem, saber pegar algum feedback, de repente conseguir um contato e fazer mais vendas, vendendo para quem já é seu cliente. Ou seja, percebe que essa pessoa de suporte no tempo ocioso agora tem estratégias de comportamentos que ela pode seguir. Só que isso não deve só partir da pessoa, para esperar que tenha alguém que seja muito gênio e queira fazer isso por conta própria. O ideal é ter um processo muito bem montado, e esse processo você pode descrever ele e, inclusive, criar tutorial. Como tutoriais, você pode criar esses tutoriais ou em programas, ou que seja em documentos, ou até gravar vídeos explicando. Tutorial mesmo, pode ser do celular, pode ser numa câmera, pode ser da forma que você quiser, ou até um papel por escrito. Mas o importante é que tenha como alguém ver aquele documento e entender como realiza aquela tarefa. E esses documentos não são para ser usados no dia a dia, todo dia. Esses documentos são para ser usados em fase de treinamento. A ideia é que uma pessoa vai ver, vou colocar aqui dentro da minha empresa, do Instituto Romani, tem tutorial sobre como disparar e-mail dentro do programa de disparo de e-mails. Eu uso o ActiveCampaign. E lá tem esse tutorial.
Quer dizer que então todo dia eu vou voltar lá para ver esse tutorial sempre que eu precisar utilizar o e-mail? Não, o tutorial não é para ser usado no dia a dia, ele é para ser usado quando alguém não sabe realizar aquela tarefa e ele pode ver aquele tutorial e ter alguém depois para ele poder tirar a dúvida que seja o responsável, como se fosse alguém que tem mais experiência naquela função que ele vai exercer. Fazer isso parece simples, mas isso possibilita escala do seu negócio. Vamos trazer de forma clara aqui, ó. No McDonald's, imagina a empresa, o McDonald's. Você acha de verdade que o cara que é contratado lá, ele sabia fritar hambúrguer, batata frita e era um especialista nisso antes de entrar no McDonald's? As chances são que não. As chances são que muitos ali nunca tinham fritado um hambúrguer e montado um sanduíche daquela forma na vida. Só que existe um processo claro. E no início, vamos separar em níveis aqui. No início, é necessário acompanhar, é necessário às vezes até fazer junto. Às vezes fazer com a pessoa, depois é necessário um processo de não necessariamente fazer pela pessoa, fazer com a pessoa, mas, opa, eu tô te vendo, eu sei que tá indo. E depois um terceiro nível, que você sabe, a pessoa consegue fazer sozinho. Só que ainda assim, mesmo ela já tendo maturidade para realizar, de vez em quando você dá uma conferida. Que esse terceiro nível aqui é muito comum, a pessoa já ter uma certa confiança achando que já sabe de tudo, só que ainda tem coisas que ela pode fazer errado sem saber. E alguém que tem mais experiência, de vez em quando nem que seja, falar, ó, você realizou isso daqui tá tudo certinho, fazer algumas pequenas conferências. E no quarto nível é aquela pessoa que você não precisa conferir mais, que às vezes sabe fazer aquela tarefa melhor do que você. Um dos maiores erros nos negócios, e que fazem muitos negócios quebrar, inclusive, é tratar aquela pessoa que de nível 1, que nunca fez aquela tarefa, como se ela fosse esse de nível 4 aqui. É pegar aquela pessoa que nunca fez aquela tarefa e ao invés de fazer junto, ao invés de ter um tutorial, ao invés de treinar, é falar assim, cara, faz isso e esperar que a pessoa se vire e que ela aprenda e que depois ela não consegue entregar aquele resultado esperado e fica como se a pessoa fosse, de certa forma, nossa, eu não consigo achar mão de obra qualificada. A realidade é que, vamos trazer algumas reflexões aqui. Na educação, existem pontos onde nós, seres humanos, passamos por processo de educação. Um deles é a família vai nos educar. Outro deles é a escola vai nos educar. Mas outro ponto muito relevante é a empresa. Veja toda empresa como sendo uma escola. Toda empresa é uma escola. E o empresário que não entendeu isso que eu acabei de falar ainda, ele não tem uma empresa. Ele, de certa forma, ele tem ele é empresidiário. Ele está como se fosse preso dentro do próprio negócio, que tudo tem que depender dele e fica muito desgastante. Eu estou falando sobre esses pontos porque no momento que você traz responsabilidade para alguém, você tem que também junto trazer como essa pessoa realizar aquilo. E isso proporciona que essa pessoa aprenda dentro da sua empresa. E trazer pessoas para dentro do negócio, uma das características que eu mais busco é se essa pessoa é treinável. Se é possível essa pessoa... o que eu recomendo, inclusive? Pelo menos dentro dos meus valores, da minha cultura, do meu negócio, eu não quero que trabalhe comigo aquela pessoa que fala assim, mas eu vou ter que estudar isso, eu tenho que aprender isso. A pessoa que fala assim, mas eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Aí você vai e fala assim, cara, tem um treinamento que nós vamos fazer hoje sobre tal coisa. A pessoa já acha ruim participar daquele treinamento, talvez essa pessoa não vai ter possibilidade de crescer ali muito com você. E com ninguém, eu acredito, até. Só que tudo bem, tem pessoas que vão querer ter uma tarefa específica, inclusive o mundo precisa dessas pessoas. Vou colocar, tem um cara que talvez ele vai ficar fritando batata lá no McDonald's a vida inteira, e tudo bem. Só que colocar esse cara que vai ficar fritando batata lá no McDonald's a vida toda, o que impede, inclusive, essa pessoa de poder crescer? É que essa pessoa, às vezes, ela pensa que se ela treinar alguém, ela vai pensar assim, aí eu vou perder o meu emprego, né? Porque se eu treinar alguém, eles vão contratar alguém mais barato do que eu e essa pessoa vai me substituir. Esse é uma coisa que, infelizmente, não é ensinado na escola, mas quem é do mundo dos negócios vê o quanto essa ideia é idiota. Por que essa ideia é idiota? Porque quando você treina alguém, você tem uma outra habilidade que aquela pessoa não tem, que é de treinar outras pessoas para aprender aquela atividade, que isso vale muito mais para qualquer negócio.
isso te gera mais valor no mercado, não menos valor no mercado. Imaginando que fosse o cara que treina os outros para fazer a batata frita e ainda sabe fazer batata frita, essa pessoa tem muito maior valor para a organização do que o cara que só sabe fazer a batata frita. Então, eu quero trazer essas reflexões para você, para trazer para o time e pensar formas de incentivar pessoas a entenderem a sua empresa como escola. E isso é curioso, porque isso já acontece em organizações. E às vezes nem o próprio colaborador tem essa noção de que ele está sendo, de certa forma, um professor dentro dessa escola. A pessoa vai entrar para trabalhar num banco. Ela fala, não, mas não teve treinamento. Às vezes ela está iludida de pensar que não teve treinamento, porque teve alguém que conversou com ela, apresentou os setores do banco, mostrou como funciona cada setor, explicou alguma coisa que talvez passou despercebido, mas isso foi essencial para que ela performasse melhor e que tem outra empresa que talvez nem faz isso, só solta a pessoa lá e se vira. Então, eu trazendo um pouco desses pontos aqui, isso diferencia muito empresas que tendem a conseguir funcionar bem e funcionar bem de forma a ser mais independentes e mais autogerenciáveis de empresas que vão depender exclusivamente de uma pessoa e se essa pessoa passar mal, a empresa nem funciona naquele dia. E colocando esses pontos aqui, eu quero que você agora comece a refletir sobre os principais cargos, as principais funções e começa a marca uma reunião com o time para começar cada uma das pessoas desses cargos listar as atividades que fazem. E não só eles listarem, mas você listar tudo que você precisa que seja feito. Você como empreendedor, como empresário, ou você como líder de setor, de líder de pessoas, começa a listar tudo que precisa acontecer. Começou a listar tudo que precisa acontecer e começa a distribuir essas tarefas entre os cargos. Assim fica até mais claro, porque ao invés de pensar assim, olha, eu preciso contratar, e aí a pessoa pensa num cargo de, vou dar alguns exemplos aqui, eu preciso contratar alguém de financeiro. E aí essa pessoa de financeiro, eu vou pegar um job description de outra empresa, uma descrição de cargos, e o cara da outra empresa vai ter tarefas diferentes, você não precisa copiar da outra. Lógico que você pode se inspirar, mas você tem que pensar na sua empresa, o que é necessário ali. Às vezes esse cara do financeiro na sua empresa, ele vai fazer vendas, às vezes ele vai fazer suporte do cliente, às vezes ele vai fazer outras atividades que dá para encaixar porque ele tem tempo para isso dentro da sua empresa e que talvez em outra empresa não teria. Ou às vezes a outra empresa, ela não trabalha com WhatsApp, ela trabalha só com e-mail. E na sua trabalha com WhatsApp para você poder utilizar melhor e de forma a potencializar a produtividade das pessoas. E se potencializa a produtividade das pessoas, uma coisa acontece. Acontece que tem maior chance da empresa crescer. Se a empresa cresce, consequentemente, forma mais líderes. Se forma mais líderes, tem possibilidade dessas pessoas ganharem, serem mais remuneradas por estar desenvolvendo outras pessoas. Isso não acontece do dia para a noite, mas é um processo que possibilita crescimento para as pessoas que estão com você. Se a sua empresa não cresce, fica difícil de você trazer possibilidade de crescimento para as pessoas que estão com você. Se a sua empresa cresce, isso consequentemente traz possibilidade de crescimento para os colaboradores. Isso acaba sendo bom para todo mundo. Vender essa ideia e trazer essa visão para o time é essencial se você quiser que o time se engaje para realizar essas tarefas e construir um plano de carreira preferencialmente. Como assim, Romano? Explica isso um pouco melhor. Vamos lá. Se você, agora que você já tem listado a descrição, e entenda, isso não é escrito em pedra, deixe isso muito claro para o time. Explique, olha, isso aqui são as tarefas centrais, mas a empresa é viva. A gente muda. Pode ser que daqui, 6 meses, vão ter outras tarefas diferentes do que estão aqui. Mas isso vai te dar um norte. Tem essas tarefas extras, e eu quero, inclusive, que se você se perceber fazendo outras coisas, lista aqui, porque a gente vai melhorar o nosso descritivo. Ou seja, trazer essa flexibilidade é muito importante. Se pensar aquele negócio quadrado que eu só faço isso, não tem como nenhuma empresa sobreviver. Um exemplo simples, o quanto a tecnologia evolui, o mundo muda. Essa câmera que está aqui, pode ser que o cara estava falando, se eu fosse o mesmo descritivo sem nunca mudar, teria lá escrito que o cara tem que comprar filme para colocar na câmera e hoje não tem nem filme para colocar em câmera, mas tem que trocar a fita do cassete. Não tem fita mais para colocar em filmadora. Então, o que é importante? Ter essa flexibilidade, o mundo muda. Às vezes sai uma inteligência artificial nova, às vezes um sistema novo que não existia antes.
é importante adaptar a mudanças. Isso é essencial. E trazer essa flexibilidade e trazer essa visão para as pessoas. E trazer possibilidade para que as pessoas vejam o futuro com você. Se você tem um time que consegue ver futuro com você, esse time se engaja muito bem. E também entender o que cada pessoa quer. Porque as pessoas vão fazer, o seu time, ele vai fazer aquilo que vai ajudar ele a realizar os sonhos dele. Então, se você tirar um tempo para conversar com as pessoas, são seres humanos, com as pessoas que estão na sua equipe, para entender, peraí, o que esse cara quer? Às vezes o cara quer comprar uma moto, às vezes o cara, ele está querendo passar numa faculdade, às vezes ele está querendo comprar uma casa, eu não sei o que é o objetivo. Mas isso aconteceu na minha empresa. Eu percebi que a pessoa, ela estava ajudando e ela estava no momento de tirar a carteira. O que eu fiz? Eu paguei a carteira para a pessoa. Por quê? Porque ela estava performando bem, então foi um reconhecimento. Ter esses pontos, lógico que não dá para fazer isso para todo mundo, nem a todo momento, mas de repente a empresa bateu uma meta, de repente aquela pessoa está performando bem, isso gera reconhecimento e sabe o que faz? Faz essa pessoa ficar mais leal a você, faz ela perceber que ela tem futuro ao seu lado. E aí pensar em formas de trazer esse reconhecimento, vamos falar aqui de 3 R's. Primeiro, a remuneração, que é pensar a forma de criar um plano de carreira que essa pessoa possa ser melhor remunerada. Segundo, é pensar em reconhecimento. Às vezes não é nem só a remuneração, mas credibilidade, sabe? Mostrar que você se importa com aquela pessoa, de reconhecer aquela pessoa, dizer para aquela pessoa que ela é importante, que isso em muitos locais até vale mais do que o financeiro. Tem gente, inclusive, que sai de um emprego para ganhar metade em outro lugar só por causa do clima organizacional, pelo ambiente do local. E aqui, o terceiro ponto é os benefícios, vamos dizer aqui. Então, remuneração, vou colocar esse terceiro, recompensa, para ficar tudo com R. Recompensa é de pensar, nossa, pode ser até simples, para não precisar exagerar demais, mas pode colocar, de repente a pessoa fez uma coisa legal, você chega lá e, sei lá, compra um chocolate, paga o almoço para ela, ou alguma coisa do tipo. E cuidado, se a pessoa fica assim, eu vou, sei lá, criticar o patrão porque ele deu um chocolate e ele está faturando muito. Cara, esse é um preço do risco. Por que o empresário, e outra, faturamento não é lucro, tem meses, às vezes o colaborador tem esse desafio de entender isso, e isso é legal de você ter essas conversas transparentes. Tem mês que a empresa pode fechar no prejuízo, e o risco, de repente, de ter um negócio sob a pressão, enquanto que uma pessoa da equipe ele tem um patrão, o empresário ele tem vários, que são os clientes. Se o cliente está insatisfeito, é o cliente que paga a conta, que paga todo mundo. E esses pontos de reconhecimento, pessoas que ficam felizes em serem reconhecidas, seja, nossa, tem uma Páscoa ali, tem um Natal, eu trazer uma coisa diferente para o pessoal, ter pessoas que ficam felizes, satisfeitas com esses momentos assim de reconhecimento, é um ponto também de poder engajar a equipe, de trazer visão de crescimento, de trazer visão de que, nossa, aqui nós somos uma equipe e que a gente trabalha junto em direção a construir algo, vender a visão para o time é muito importante e entender que se tem alguém que está falando assim, nossa, eu quero ganhar mais do que o chocolate, então ele tem que estar disposto a colocar mais risco do que o chocolate, e mais risco significa como ele pode gerar valor e solucionar mais problemas para aquela organização de forma significativa, de repente falar assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar só por comissão, mas eu vou trazer os clientes aqui para dentro da empresa ou de alguma forma e pensar uma forma que fique bom tudo que todo dono de negócio quer. E é interessante ter essa conversa também, até com o time, é pensar, nossa, alguém aqui que solucione todos os problemas para, de preferência, eu nem precisar vir aqui. E se você, talvez está assistindo e não seja dono de negócio, mas esteja num cargo de liderança, pensa, como que eu posso ser essa pessoa? Como que eu posso ser aquela pessoa que consegue solucionar problemas para gerar tanto valor que abre oportunidades até para essa pessoa abrir uma sociedade? E aí vem um ponto interessante. Se você é empresário, comece a identificar quem que são essas pessoas que talvez já estejam em cargo de liderança ou que já estão conseguindo se desenvolver bem, já conseguem entender mais sobre o negócio como um todo, e que pessoas que de fato estão dedicando mais, sabe o cara que está fazendo mais do que o necessário, geralmente é essa pessoa que entra muitas vezes como sócio dentro de negócio, aquela pessoa que fica um tempo a mais, que dedica um pouco a mais, que resolve problemas que outras pessoas não resolvem, sabe
o que você pode pensar? Criar um modelo chamado modelo de partnership. O que é isso? Dar a possibilidade, melhor do que você falar, agora você vai ser meu sócio, toma, toma. Não. E outra, você não abre sociedade para alguém que talvez seja alguém que você não quer perder e você vai lá e abre uma sociedade para as pessoas. Isso é muito perigoso. Não. Você tem que pegar a pessoa primeiro que já se provou, antes dela ser sócio. É muito mais fácil e muito maior chance de dar certo. E colocando nisso, como que funciona esse modelo de partnership? Você pode pensar formas de essa pessoa comprar parte da empresa com desconto. Como assim? Vamos supor que a empresa, lógico, contratar alguém para fazer o valuation da empresa, vamos supor que a empresa vale, vou criar um valor fictício aqui só para ficar fácil a conta. Vamos supor que ela vale 100 mil, só falar os 100 mil para ficção. Obviamente, tem empresas que vão valer 1 bilhão, 100 milhões, 10 milhões, não importa. Mas vamos fazer essa conta aqui de 100 mil reais. Se a empresa vale 100 mil reais, o valuation de 100 mil reais, eu quero comprar, eu posso abrir quantos por cento? Eu tenho que pensar que cada colaborador estratégico ali vai poder comprar até X%. Vamos supor que 1%. Então, se ela vale 100 mil por cento, R$1.000. A pessoa, para virar sócio de 1% de uma empresa de 100 mil, ela não vai simplesmente entrar e virar sócio. Ela vai pegar o dinheiro que está valendo ali dentro do mercado e ela vai investir. E uma forma de falar assim, cara, mas esse colaborador não teria como investir, porque vamos colocar aqui que a minha empresa está valendo 10 milhões e 1% de 10 milhões aí, me ajuda a fazer a conta, 1% de 100 mil é 1.000, 1% de 1 milhão, 10 mil, de 10 milhões seria 100 mil, se eu não tiver feito a conta, se eu não tiver feito a conta errada. Então, vamos supor que essa empresa, de onde ele vai tirar esses 100 mil? De repente, pode ser uma estratégia de bônus anual, que as pessoas que bateram as metas, esse cara ganhou um bônus de, sei lá, 30, 40, 50 mil reais, que ele já teria o bônus anual ali devido à performance, alguma coisa, e você dá a oportunidade para ele de falar assim, olha, o que você escolhe? Você quer entrar no modelo de partnership e levar uma porcentagem do negócio ou quer ganhar o bônus? Se a pessoa preferir o bônus, é bom que ela não entre, porque nem todo mundo está disposto a essa ideia do risco. Porque é importantíssimo deixar isso muito claro, porque tem mês que a empresa dá prejuízo. E se dá prejuízo, quem é dono tem que entender que vai ter que arcar com o prejuízo da empresa também como dono. Por isso que é interessante abrir em porcentagens menores, principalmente inicialmente, até para ter como ter investidores depois, que possa ser feito vendas de outras partes para a empresa, mas é uma estratégia interessante de pensar nessa criação do senso de dono e até para facilitar para a construção de todos esses processos aqui, esses modelos de ter pessoas dentro da empresa como intraempreendedores. E olha, se você quiser ajuda para implementar isso que eu falei aqui nesse vídeo de forma mais profunda, vamos fazer o seguinte, tem um link aqui, vou deixar o link aqui, um QR Code na tela e na descrição do vídeo, onde eu ou alguém especialista da minha equipe vai bater um papo com você, a gente senta, estrutura um plano para você e quem sabe a gente pode trabalhar junto para estruturar esses processos de forma muito clara dentro da sua empresa e junto com um grupo de negócios onde você pode ter uma consultoria para te ajudar, uma consultoria com mentoria para te ajudar a implementar tudo isso dentro da sua empresa. Qualquer coisa, entra aqui e lembra, se você não é inscrito no canal do YouTube, já se inscreve, deixa o gostei nesse vídeo e vamos juntos fazer desse um lugar melhor, sendo pessoas melhores.